Um resumo histórico da Babilônia. Nas páginas da história, não há uma cidade mais fascinante do que a Babilônia. O próprio nome evoca visões de riqueza e esplendor, e seus tesouros compostos de objetos de ouro e joias eram extraordinários. É natural imaginarmos que uma cidade tão rica se situava em uma região de exuberância tropical, circundada por abundantes recursos naturais, como florestas e minas, mas não era esse o caso. A Babilônia localizava-se às margens do rio Eufrates, em um vale plano e árido. Não tinha florestas nem minas, nem mesmo pedras para construções. Sequer estava situada próxima a uma rota natural de comércio. As chuvas eram insuficientes para manter a agricultura. Essa grande cidade é um exemplo notável da capacidade do ser humano de alcançar grandes objetivos, usando os meios disponíveis. Todos os recursos usados em sua criação e manutenção foram desenvolvidos pelo ser humano, e todas as suas riquezas também resultaram do trabalho humano. A Babilônia tinha apenas dois recursos naturais, o solo fértil e a água do rio. Em um dos maiores feitos de engenharia de todos os tempos, os babilônios desviaram as águas do rio, por meio de represas e imensos canais de irrigação. Os longos canais atravessavam o vale árido, levando ao solo fértil as águas que proporcionavam a vida. Constituíram um dos primeiros grandes projetos de construção que se conhece. Jamais o mundo tinha visto colheitas tão abundantes como as que esse sistema de irrigação propiciou. Por sorte, durante sua longa existência, a Babilônia foi governada por linhagens sucessivas de reis, para os quais conquistas e saques tinham importância secundária. A cidade esteve envolvida em várias guerras, mas em sua maioria, foram conflitos locais ou defensivos, contra invasores de outras nações, que cobiçavam a riqueza babilônica. Seus notáveis governantes entraram para a história, em virtude de sua sabedoria, seu empreendedorismo e sua justiça. A Babilônia não produziu monarcas pretensiosos, que ansiavam conquistar o mundo conhecido, para que todas as nações prestassem tributo a seu ego. A Babilônia já não existe mais como cidade. Quando desapareceram as forças humanas, que a construíram, e mantiveram por milhares de anos, ela rapidamente se converteu em uma ruína deserta. O local onde, no passado, a cidade se erguia, está localizado a cerca de 1.000 quilômetros a leste do Canal de Suez, próximo ao norte do Golfo Pérsico, na Ásia. A latitude é de cerca de 30 graus a norte do Equador, praticamente a mesma da cidade de Yuma, no estado do Arizona. Seu clima era semelhante ao dessa cidade norte-americana, quente e seco. O Vale do Eufrates, que no passado foi uma região agrícola populosa e irrigada, é hoje, novamente, um deserto árido varrido pelos ventos. Os capins escassos e os arbustos do deserto lutam para sobreviver, em meio às areias sopradas pelo vento. Os campos férteis, as grandes cidades, e as longas caravanas de ricos mercadores, já não existem. Desde aproximadamente o início da era cristã, os únicos habitantes são bandos nômades de árabes, que garantem sua magra existência, pastoreando pequenos rebanhos. O vale está pontilhado de pequenos montes. Durante séculos, foram considerados simples colinas, até que chamaram a atenção dos arqueólogos, por conta dos cacos de cerâmica e tijolos, que as tempestades ocasionais revelavam. Museus europeus e americanos patrocinaram expedições para executar escavações científicas nessa região. Pais e picaretas logo revelaram que as colinas eram antigas cidades. Poderiam até ser chamadas de túmulos de cidades. A Babilônia foi uma das cidades desenterradas nessas escavações. Durante 20 séculos, os ventos haviam soprado sobre ela, as areias do deserto, e todas as paredes construídas com tijolos, ao ficarem expostas, haviam se desintegrado e voltado a ser terra. Foi isto que se tornou a rica Babilônia, de uma pilha de pó abandonada, por tanto tempo, que ninguém mais se lembrava de seu nome, até que a remoção paciente do entulho de séculos revelou as ruas e as ruínas de seus nobres templos e palácios.
Muitos cientistas consideram que a civilização que existiu na Babilônia, e em outras cidades do Vale do Eufrates, é a mais antiga da qual há registros confirmados, havendo sido feitas datações, que remontam a 8.000 anos, aproximadamente. É interessante mencionar os métodos usados para tais datações. Nas ruínas da Babilônia, foram encontradas descrições de um eclipse solar. Os astrônomos calcularam com facilidade a data em que um eclipse semelhante foi visível na Babilônia, e assim puderam estabelecer a relação entre o calendário deles e o nosso. Dessa forma, foi possível provar que, há cerca de 8.000 anos, os sumérios, habitantes da Babilônia, viviam em cidades muradas. Por quantos séculos, cidades assim já existiam antes disso, é algo que só podemos especular. Os habitantes dessas cidades não eram simples bárbaros, que viviam protegidos por muralhas. Eram um povo culto e esclarecido. A julgar pela história escrita, foram os primeiros engenheiros, os primeiros astrônomos, os primeiros matemáticos, os primeiros financistas, e o primeiro povo a ter uma língua escrita. Já falamos dos sistemas de irrigação, que transformaram o Vale Árido em um paraíso agrícola. Os vestígios desses canais ainda podem ser traçados, embora estejam em sua maioria tomados pela areia. Alguns eram tão largos que, quando vazios, uma dúzia de cavalos poderia cavalgar lado a lado por seu leito. Em tamanho, poderiam igualar-se aos maiores canais dos estados de Colorado e Utah, ou até superá-los. Além de irrigar as terras do vale, os engenheiros babilônios executaram outro projeto igualmente grandioso. Por meio de um elaborado sistema de canais, conseguiram drenar uma imensa área pantanosa, na foz dos rios Eufrates e Tigre, tornando-a apta para a agricultura. Heródoto, viajante e historiador grego, visitou a Babilônia em seu apogeu, e nos deixou a única descrição conhecida, feita por um estrangeiro. Seus escritos trazem uma minuciosa descrição da cidade, e de alguns costumes incomuns de seus habitantes. Ele menciona a notável fertilidade do solo, e a colheita abundante de trigo e cevada, que obtinham. A glória da Babilônia desapareceu, mas sua sabedoria foi preservada, e chegou até nós, graças ao método de registro escrito, que criaram. Naquela época distante, o papel não havia sido inventado. Em lugar disso, os babilônios laboriosamente gravavam seus escritos em placas de argila úmida. Depois de moldadas, as placas eram cozidas, e se transformavam em ladrilhos duros, com 15 centímetros de largura, por 20 centímetros de comprimento, e 2,5 centímetros de espessura. Tais placas de argila, também chamadas de tablets ou tabuletas, eram usadas da mesma maneira, como usamos a escrita hoje. Nelas eram gravadas lendas, poesias, histórias, transcrições de decretos reais, as leis do país, títulos de propriedade, notas promissórias, e até cartas que eram levadas por mensageiros a cidades distantes. Essas placas nos fornecem um vislumbre dos assuntos íntimos dos babilônios. Por exemplo, em uma placa que evidentemente era parte dos registros de um comerciante da área rural, lê-se que, numa determinada data, um cliente trouxe uma vaca, e a trocou por 7 sacas de trigo, das quais 3 foram entregues no ato, e 4 ficaram reservadas para o cliente. Os arqueólogos recuperaram bibliotecas inteiras, com centenas de milhares de placas, que permaneceram a salvo, por terem ficado soterradas, nas cidades destruídas. As imensas muralhas que rodeavam a cidade, constituíam uma das mais notáveis construções da Babilônia. Os povos da antiguidade as incluíram entre as 7 maravilhas do mundo antigo, junto à grande pirâmide de Gizé, no Egito. Atribui-se à rainha Semíramis a construção das primeiras muralhas, no período inicial de construção da cidade, mas os pesquisadores modernos não conseguiram encontrar vestígios das muralhas originais, ou determinar sua altura exata. Com base em citações feitas por autores antigos, estima-se que tivessem de 15 a 18 metros de altura, sendo revestidas externamente, com tijolos cozidos, e protegidas por um profundo fosso, cheio de água. As muralhas mais recentes e mais famosas
começaram a ser construídas, cerca de 600 anos antes de Cristo, pelo rei Nabopolassar. Ele planejou a reconstrução, numa escala tão grandiosa, que não viveu para ver a obra terminada. Quem a concluiu foi seu filho, Nabucodonosor, cujo nome é familiar nos anais da história bíblica. A altura e a extensão das novas muralhas eram assombrosas. Fontes confiáveis relatam que atingiam cerca de 50 metros de altura, o equivalente à altura de um moderno prédio de 15 andares. Estima-se que sua extensão total tenha sido de 14 a 18 quilômetros, sendo tão largas que uma carruagem de 6 cavalos poderia circular no alto delas. Pouco restou dessa tremenda estrutura, exceto uma parte das fundações e do fosso. Além da ação dos elementos, os árabes completaram a destruição, extraindo os tijolos, para erguer construções em outros locais. Contra as muralhas da Babilônia lançaram-se, sucessivamente, os exércitos vitoriosos, de quase todos os conquistadores daquela era, de guerras e invasões. Uma legião de reis sitiou a Babilônia, sempre em vão. Os exércitos invasores da época eram respeitáveis. Os historiadores mencionam forças de 10.000 cavaleiros, 25.000 carruagens, e 1.200 regimentos de infantaria, com 1.000 homens por regimento. Habitualmente, eram necessários 2 ou 3 anos de preparação, para reunir material bélico, e estabelecer depósitos de alimentos, ao longo do trajeto planejado. A organização da cidade da Babilônia assemelhava-se muito à estrutura de uma cidade moderna. Havia ruas e lojas, vendedores ambulantes ofereciam suas mercadorias, nos bairros residenciais, sacerdotes oficiavam em templos magníficos. Dentro da cidade, uma área murada interna abrigava os palácios reais. Essas muralhas interiores, dizia-se, seriam mais altas que aquelas que protegiam a cidade. Os babilônios eram hábeis artesãos, dedicados à escultura, à pintura, à tecelagem, à ourivesaria e à metalurgia, e também à fabricação de armas e implementos agrícolas. Os ourives criavam joias, de grande valor artístico. Várias amostras foram recuperadas, dos túmulos dos cidadãos ricos, e encontram-se expostas, nos principais museus do mundo. Numa época muito remota, em que o resto do mundo ainda usava machados de pedra para cortar árvores, e lanças e flechas, com ponta de sílex, para caçar e guerrear, os babilônios empregavam machados, lanças e flechas com pontas de metal. Eram hábeis financistas e comerciantes. Até onde sabemos, foram os inventores do dinheiro, como forma de troca, das notas promissórias, e dos títulos de propriedade por escrito. A Babilônia não foi invadida por exércitos inimigos, até cerca de 540 anos antes de Cristo. Mesmo então, suas muralhas não capitularam. A história da queda da Babilônia é muito incomum. Ciro, um dos grandes conquistadores da época, planejava atacar a cidade, e tinha esperança de transpor suas muralhas inexpugnáveis. O rei da Babilônia, Nabonido, foi convencido por seus conselheiros a avançar contra Ciro, enfrentando-o, sem esperar que a cidade fosse sitiada. Na derrota que se seguiu, o exército babilônico fugiu para longe da cidade. Ciro, então, entrou pelos portões abertos e tomou conta da cidade, sem encontrar resistência. Depois disso, o poder e o prestígio da cidade declinaram gradualmente. Alguns séculos depois, a Babilônia foi abandonada, deixada à mercê dos ventos e das tempestades, que a devolveram à terra deserta, sobre a qual sua grandeza fora erguida. A cidade havia caído para nunca mais se reerguer, mas muito devemos à sua civilização. A passagem do tempo transformou em pó as orgulhosas paredes de seus templos, mas a sabedoria da Babilônia persiste. Sobre o autor. George Samuel Clason nasceu em Louisiana, Missouri, em novembro de 1874. Frequentou a Universidade de Nebraska, e serviu no Exército dos Estados Unidos, durante a Guerra Hispano-Americana. Empresário bem-sucedido, fundou a Clason Map Company, em Denver, Colorado,
e publicou o primeiro atlas rodoviário, dos Estados Unidos e do Canadá. Em 1926, lançou o primeiro, de uma famosa série de panfletos, sobre economia e sucesso financeiro, ilustrando suas ideias, com parábolas ambientadas na antiga Babilônia. Seus panfletos, amplamente distribuídos por bancos e companhias de seguro, foram lidos por milhões de pessoas. O mais famoso deles é O Homem Mais Rico da Babilônia, parábola que dá nome a este livro. As parábolas babilônicas, desde então, tornaram-se um clássico motivacional moderno. Se gostou desse livro, não esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal. Se quiser registrar este momento, deixe nos comentários a parte que você mais gostou. Obrigada, e até a próxima leitura.